A paz do Senhor Jesus. Vamos começar aqui mais um cafezinho com Jesus. Estamos em um estudo comprido, mas é um estudo gostoso. A gente está passeando pela Bíblia Sagrada, não é verdade? Nós já estamos em 1 Reis. E ontem a gente tratamos sobre a vinha de Nabote, onde o rei Acabe quis possuir, não foi verdade? Bom, meus irmãos, hoje estamos no 22º áudio do estudo. Eu quero falar aqui de uma aliança que Acabe fez com Josafá, né? Em algumas bíblias, Jeosafá. É a mesma coisa. Aconteceu que Jeosafá era um rei muito bom e Deus amava. E Acabe era um rei mau e Deus não amava. Tem como ter uma aliança a treva com a luz? Não. Então vamos ver essa história? Bora lá, aperte o cinto. Capítulo 22 do 1 Reis diz assim, ó. E estiveram quietos 3 anos, não havendo guerra entre a Síria e Israel. Quantos anos eles estavam em paz? 3 anos. Porém, no 3º ano, sucedeu que Jeosafá, rei de Judá, desceu para o rei de Israel. Vocês lembram que as tribos se dividiu? Salomão morreu e as tribos se dividiu. Então, ficou um rei de Judá e um rei de Israel. Estão divididos, não é verdade? Agora, quem é o rei de Judá? É Jeosafá. E quem é o rei de Israel? É Acabe. Deu para entender? Então, sucedeu que Jeosafá, rei de Judá, desceu para o rei de Israel. Agora, o rei de Israel disse aos seus servos: não sabeis vós que Ramote Gileade é nossa, e nós estamos quietos sem a tomar da mão do rei da Síria? Então, o rei de Israel está dizendo: olha, aquela cidade é nossa e o inimigo tem tomado. Até quando a gente vai ficar quieto? Verso 4. Então disse Jeosafá: irás tu comigo? Disse o rei de Israel a Josafá: irás tu comigo a peleja a Ramote Gileade? E disse Jeosafá ao rei de Israel: serei como tu, e o meu povo como teu povo, e os meus cavalos como teus cavalos. Disse mais Jeosafá ao rei de Israel: consulta, porém, primeiro hoje a palavra do Senhor. Aqui está o mistério. Qualquer pessoa pode te chamar para qualquer acordo, qualquer situação, qualquer rolezinho. Aqui em São Paulo a gente fala rolezinho, né? Talvez em alguns lugares passeio. Então, qualquer pessoa pode chamar para qualquer lugar, mas consulta primeiro ao Senhor. Consulta a palavra dele. Será que Deus está de acordo? Porque quem é que conhece o futuro? Quem é que sabe das intenções do nosso coração? É Deus. Então, a gente tem que primeiro consultar a Deus. Quantas pessoas têm quebrado a cara? Quantas pessoas têm quebrado a cara porque não toma consulta à palavra de Deus e faz alianças erradas? Deus já está falando com muita gente aí. Você queria fazer algo e fez algo com pessoas erradas, quebrou a cara. E agora? Agora tem que ficar com a cara quebrada. Ô meu amigo, o que aconteceu com essa cara quebrada? Quebrei a cara, entrei numa situação que não podia. Tenta entender que tudo que a gente vai fazer na vida, tudo, tem que estar consultando a Deus. Tá certo, se Deus mandar você fazer uma coisa boa, não tem que ficar consultando para as coisas boas. Mas mesmo assim, meus irmãos, você tem que consultar a Deus se o que você vai fazer é correto ou não. Porque muitas das vezes caímos no laço do inimigo porque a imagem da pessoa é uma imagem boa. E o interior dela é fédida, é fedido, é horrível, é uma pessoa má. Vamos continuar? Versículo 6. Então o rei de Israel, que é Acabe, ajuntou os profetas, quase 400 homens. Gente, quase 400 homens eram os profetas dele. E disse-lhes: irei à peleja contra Ramote Gileade? Peraí, tem alguma coisa errada aqui, não tem? Vamos voltar ao versículo 5? Josafá, ele disse assim, ó rei de Israel, consulta, porém, primeiro a palavra do Senhor. Ele pediu para o rei de Israel consultar a palavra de Deus e não a boca dos 400 profetas. Entendeu? Gente que vai procurar coisa onde não tem. Aí, ou deixaria de ir, e eles disseram: sobe, porque o Senhor a entregará na mão do rei. Ele confiou em bocas de homens ali que na verdade não tinha, meus irmãos, razão nenhuma de Deus. E aí eles acreditaram que podiam dar um conselho para o rei.
Pode ir, que o Senhor vai te entregar aquelas pessoas na sua mão. Disse, porém, Josafá: não há aqui ainda algum profeta do Senhor, ao qual possamos consultar? Meu Deus, eu tenho até que marcar isso para me pregar. Vou trazer uma mensagem esses dias, acho que eu vou pregar isso. Você entendeu o que aconteceu aqui? Josafá percebeu que a quem Acabe consultou não era de Deus. E aí ele pergunta: ué, não tem nenhum profeta do Senhor aqui a qual a gente possa consultar? Verso 8. Então disse o rei de Israel a Josafá: ainda há um homem. Meu Deus, sempre tem um remanescente. Ainda há um homem. Por quem podemos consultar? Que a gente possa consultar ao Senhor. Porém, eu o aborreço. Ele não gosta daquele único homem que ele poderia consultar. Porque nunca profetiza de mim bem, mas só mal. Ah, tadinho de Acabe, né, gente? Poxa, só profetizam coisa má contra ele. Tadinho, né? Ele ficou tite. Olha só. Este é Micaias, filho de Imlá. E disse Josafá: não fale, ó rei, assim. Então o rei de Israel chamou um eunuco e disse: traze-mo depressa Micaias, filho de Imlá. E o rei de Israel, a Josafá, e Josafá, rei de Judá, estavam assentados cada um no seu trono, vestidos de vestiduras reais, na praça, à entrada da porta de Samaria. E todos os profetas profetizaram na sua presença. Verso 11. Zedequias, filho de Kenana, fez para si uns chifres de ferro e disse: assim diz o Senhor, com estes ferirás aos sírios, até de todo o consumir. E todos os profetas profetizaram assim, dizendo: sobe a Ramote de Gileade e prosperarás, porque o Senhor a entregará na mão do rei. Aqui eu paro um pouquinho. Tenta entender que existem muitas igrejas e muitos profetas, tá? Não estou falando para você se tornar uma pessoa incrédula, mas você tem que tomar cuidado com as coisas que você ouve. Eu já falei nos cafezinhos que teve pessoas que falou para mim: olha, Deus te deu um carro. Ô, irmãos, eu já tenho uma concessionária só de carros, de tanto carro que Deus me deu, que eu nunca vi nenhum. Então não foi Deus que falou. Mas entenda que tem muito profeta que vive pela emoção e passa uma revelação para você. Aí você acredita naquilo, acaba não acontecendo. Até profeta de Satanás está entrando nas igrejas agora e está dizendo assim: ó, separa desse marido e casa com essa, porque isso aí não é teu. Você já viu na Bíblia Deus separando alguém? Deus dizendo que alguém tem que se separar? Tem que tomar vergonha na cara, porque tem muito profeta errado aí, que nem profeta é, e está dizendo que é profeta de Deus, e está destruindo casamentos. Deu para entender? Você está machucada, está precisando de alguma coisa, e você vai em busca do seu Senhor. Você entra na igreja, o que a pessoa faz? Ela percebe que você está meio estranhinha e chega e começa a passar um monte de revelação para você. Toca no seu ombro, faz uma sacudidinha e diz uma par de coisinhas no seu ouvido. E o que acontece? Nada. Ele vai dizer que você não teve fé para receber. Ah, é assim agora? Porque muita gente não tinha fé e Deus dava. Se Deus quer fazer, meus irmãos, independente da sua fé, Ele vem dar. Ele não se agrada de você não ter fé. Mas entenda uma coisa: a pessoa fica passando um monte de abobrinhas para você. O nome correto é esse: abobrinhas para você. Sabe o que você faz com essas abobrinhas? Planta. Planta essas abobrinhas, porque não fica com isso não. A pessoa fica passando um monte de mentira para você. Mas na Bíblia, ela não te engana. O que Josafá está falando? Vamos consultar um homem de Deus. Existem homens e homem de Deus. Quase 400 homens e um homem de Deus. Vamos lá. 399 profetas mentirosos e um homem de Deus. Como é que fica essa situação? Como é que você lidar com essa situação? Será que você não percebeu que você está dando ouvidos demais para aquilo que não pode? Então, vamos consertar esse erro. Meu tempo acabou e amanhã tem continuação desse estudo aqui, tá bom? Bom, anota aí a lição de casa de hoje.
Provérbios 24, 25. Provérbios capítulo 24, versículo 25. Amém?